E é café o assunto de agora, nós estamos acompanhando os dados, seja da Conab, seja do Departamento de Agricultura norte-americano, e o que tem se mostrado é uma produção brasileira de café ficando mais uma vez abaixo da média. Essas questões estão ligadas a vários fatores e quase todos eles têm um pé ali no fator climático que tem prejudicado a produção de café no Brasil. Para falar a respeito deste tema e como que essa produção brasileira ficando menor, como a gente tem acompanhado, então, quinto ano consecutivo, né, dela ficando abaixo do que é a média, portanto, abaixo de potencial de lavoura, nós vamos conversar agora ao vivo com o César de Castro, ele que é gerente da consultoria agro do Itaú BBA e fala conosco um pouco a respeito do tema. César, obrigado pela participação. Nós temos, ao conversar com o cafeicultor aqui no programa, a gente tem essa observação, né? Ele vem contando isso, tem produzido menos. Alguns conseguem, inclusive, produzir talvez com qualidade melhor, um café mais elaborado, mas o volume tem ficado menor mesmo por vários fatores, né? Eles vão contando os problemas que eles têm no campo. Como é que esse cenário que o Brasil tem vivido e que vai sendo mostrado pela Conab, pelo Departamento de Agricultura americano, como é que isso afeta o equilíbrio de oferta e demanda, tanto no Brasil, mas principalmente no resto do mundo, já que o Brasil é o maior exportador de café do mundo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. É isso, né? Exatamente. O quinto ano nós imaginamos, as estimativas para a safra 25, elas ainda não estão disponíveis. Hoje a Conab atualizou os números finais, né, da safra 24-25 e o 25-26 deve vir na próxima semana, tá? Essa é a previsão deles. O USDA deve atualizar, né, estimar. A primeira estimativa deve ser feita maio, junho desse ano, então não é no curto prazo, e a gente não tem muita dúvida de que, mais uma vez, a produção brasileira de café vai ficar aquém do potencial, dessa vez por conta do Arábica, né? O ano passado foi o Robusta, né? O Conilon que sofreu, e esse ano será o Arábica, né? Isso, em grande medida, se deve ao clima muito desafiador, né? Nos últimos 5 anos. Bom lembrar, tivemos geada lá atrás, depois um período, né, e praticamente todos os anos a gente tem episódios de chuvas de granizo, que geralmente são localizadas, tá? Mas principalmente a seca muito longa, que foi muito notável ano passado, e com algumas ondas de calor muito intenso. Isso para café arábica é muito ruim, né? Você acabou de mostrar a temperatura em Minas Gerais de 30 graus, isso para café é muito ruim. Café vai bem de 18 a 24, 25 graus, o arábica. E o ano passado, é bom lembrar, né, nas áreas de arábica, praticamente todas as áreas de arábica do Brasil, nós tivemos seca, né? Entre abril, praticamente não choveu abril e foi chover em outubro. Então, 7 meses de seca em muitas localidades. Isso fez com que as lavouras tivessem uma grande desfolha. E aí, quando as chuvas vieram, elas vieram e vieram em bons volumes, sem interrupções na sequência, o que é ideal para café. Abriram floradas maravilhosas, né? Até porque as plantas estavam muito esfolhadas, sempre passa a impressão, né, errada de que aquela florada toda vai se traduzir uma grande safra. Não foi o que aconteceu, né? A planta expulsou a grande parte das flores que virariam os chumbinhos. Sempre acontece isso, né? A planta ela expulsa uma parte, ela não consegue reter, né, em geral, todas as flores e transformar tudo em fruto, mas esse ano foi muito mais intenso. Então os produtores, né, esperavam, muitos casos, né, 40, 45, 35 sacas, e concluiu, né, depois da florada que o volume era muito menor, né? A gente ouviu muitos relatos de 15, 20 sacas, quebras bem expressivas, e aí não há o que fazer, né? E isso tudo, Fabiano, aconteceu porque a planta, né, de uma maneira até bem simples e no instinto de sobrevivência, buscando se recuperar e sobreviver, ela optou por emitir folha e não reter esse fruto. Então, é isso que aconteceu, apesar das chuvas terem continuado muito boas depois da florada. Então, ela estava tão sacrificada que ela começou a soltar folhas. Então,
Isso significa que esse ano a safra de café arábica vai ser menor do que a do ano passado. Esses números ainda não estão disponíveis, né, como eu comentei, nem da Conab nem do USDA. Nos próximos dias a gente deve divulgar o nosso, ainda não tenho essa estimativa aqui para te dizer, mas posso te adiantar que nós esperamos menos café arábica e, por outro lado, mais café conilon, porque as áreas de conilon não tiveram esse efeito da seca tão intenso, porque choveu em agosto em alguns municípios, né, na grande maioria das regiões de conilon, né, no Espírito Santo e no sul da Bahia, choveu um pouquinho ali em agosto, estancou essa seca e as floradas não foram ruins, tá? Pelo contrário. Então a gente espera menos safra de arábica, menos café arábica, mais conilon, mas como o arábica tem uma participação maior no total, no final deve ser uma safra um pouquinho menor do que a do ano passado, tá? E era para ser bem maior, tá? Essa acho que está aqui a frustração. César, sobre o fator café, quando a gente olha ali para o painel de operação de café em Nova York, primeiro que a gente enxerga muita volatilidade, mesmo com um cenário de risco de produção, mas tem muita volatilidade. Mas a tendência dele, ele tem apresentado elevações, né? Hoje ele operava com uma alta de cerca de 1%, as posições em curto prazo em 3 dólares e 27 centes libra-peso, 3 dólares e 31 centes a libra-peso, são valores muito mais altos do que aqueles que a gente via no começo, lá em janeiro do ano passado, para os mesmos contratos. Ao mesmo tempo que a gente vê uma linha que mostra o consumo de café em elevação no mundo. Pensando que nós temos uma disposição de café arábica menor no Brasil em 2025, muito provavelmente em 2026 também esse café fica prejudicado, esse fornecimento. Um café que vai sendo mais consumido no mundo, nós estamos com uma tendência de valorização para esse mercado? Acredito que sim, Fabiano. Deve subir um pouco mais, porque o período até essa situação se regularizar, ele é razoavelmente longo, né? A gente tem que ter um conjunto de notícias positivas para mudar um pouco essa direção dos preços. E não há muito o que fazer, né? Temos que esperar o julho, o agosto de 2026 para, caso o clima se comporte bem até lá, para que a gente possa ter uma nova safra no Brasil próxima do potencial de arábica, né? E como você bem comentou, como o consumo segue crescendo, quando nós fazemos a relação, né, da proporção do estoque final no mundo de café em relação ao consumo, ele fica bem menor, né, ele fica mais pressionado esse ano, vindo de um ano anterior, né, o 24, 25, já desafiador. Né? É bom lembrar que no começo do ano passado, a grande preocupação era a oferta mundial de café robusta, né? O Vietnã teve safras menores, o Brasil também colheu menos no ano passado, e isso apertou bastante o balanço, e o robusta subiu muito e levou o arábica de carona, né? Não foi na mesma proporção, mas subiu também. E agora é o contrário, né? O panorama de café arábica se mostrando mais uma vez abaixo do potencial, e ele deve sustentar a alta agora e puxar o robusto, é o que a gente tem observado. Então está muito longe, né, o período de uma recomposição, né, de oferta. Nós vamos colher uma safra prejudicada, é claro que o fluxo de café ele vai aumentar na hora que a colheita chegar, mas quando a gente pensa no ano, é um quadro apertado do balanço global de café, ele é razoavelmente apertado. Então, o mercado está muito volátil, buscando um equilíbrio, mas a verdade é que é uma história de oferta complicada para os próximos um ano e meio, né, praticamente.